Você sabia que o inimigo não precisa te arrancar de vez da presença de Deus? Ele só precisa plantar uma dúvida no teu coração. E eu vou te provar isso hoje. Aqui é a Laura do canal Transforme-se em Lar e hoje a gente vai fazer uma reflexão bíblica sobre Gênesis 3. Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Então aqui você vê que a Eva sabia claramente o que Deus tinha falado ao homem, que não era para comer da árvore do meio do centro do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas mesmo assim, a serpente planta essa dúvida. Mas antes da gente continuar esse vídeo, por favor, já deixa teu like para que essa palavra possa chegar em mais pessoas, porque a palavra de Deus precisa ser compartilhada. Continuando. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Ou seja, ali a palavra de Deus estava pelo menos na mente de Eva ela estava. No coração talvez não, porque senão ela não deixaria entrar a dúvida. Mas ela sabia a palavra que Deus tinha. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque ali a serpente pega o que Deus disse à mulher, né? Falando que, claro que você pode comer das árvores do jardim, só por favor não coma da árvore do meio do jardim, senão você morrerá. Então, vamos vendo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, a serpente está falando, não, se você comer da árvore ali do meio do jardim, você não vai morrer. Ele tem medo que você saiba do bem e do mal igual ele, porque daí você vai ser igual ele. Só que já era uma grande mentira. Essa dúvida que a serpente está colocando já é uma grande mentira, porque a gente já era imagem e semelhança de Deus. Deus já fez a gente para ser imagem e semelhança. E quem falou que a gente nunca poderia comer daquela árvore? Talvez a gente só não pudesse naquele momento. Talvez Deus estivesse nos preparando. Talvez, tivesse todo um cenário e a gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente deve obedecer a Deus e não ter dúvida dele. Só que a serpente foi lá e plantou bem na dúvida, deixou a dúvida na mulher. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, conseguiu plantar a dúvida na mulher, a serpente, né? Serpente, poxa, se eu não vou morrer, se eu vou ficar igual a Deus, se eu vou ter conhecimento do bem e do mal, eu quero comer desse fruto. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, a ordem ali não tinha sido, como a gente viu anteriormente, não tinha sido dada diretamente à mulher. Por quê? Quando Deus deu essa ordem, deu ao homem. A mulher ainda não havia sido formada. Deu a ordem de não comer a árvore do centro do jardim. Só que a mulher sabia dessa informação, porque ela falou para a serpente. Só que até aí tá bom. A mulher podia ter dúvida que Deus não tinha falado, né? Porque Deus falou pro homem. Mesmo assim já tá errado, porque lá no começo, se hoje já deve ser assim, pensa lá no começo. Ela deveria ter uma relação de confiança com o marido dela, né? Então, se o marido dela falou que Deus disse, primeiro, ele deveria falar a verdade, e segundo, ela deveria ter confiança nele. Mas ele também comeu. Ou seja, aqui vem uma transgressão maior ainda, porque ele devia ter menos dúvida ainda, porque a palavra para ele veio diretamente de Deus. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus,
que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então aqui eles tiveram conhecimento do bem e do mal, e no meu ver, a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida é a presença de Deus. Então, se esse conhecimento do bem e do mal, por eles terem vergonha de estarem nus, por eles terem vergonha do que eles fizeram, afastou eles da presença de Deus, porque eles precisaram se esconder de Deus, já está completamente sem valer a pena, não vale de nada ter esse conhecimento do bem e do mal, mas valia ser ingênuo, ter a presença ali de Deus todos os dias na viração do dia e viver com obediência a Deus. E agora, Deus, mesmo assim, já sabendo do que eles fizeram, porque Ele é onisciente, Ele ainda dá oportunidade deles falarem a verdade, deles serem humildes, mostrarem, né, que eles erraram e se apresentarem diante de Deus com esse posicionamento. Olha, Deus, erramos, fomos lá, comemos do fruto, não deveríamos ter feito isso. Só que ao invés de posicionar com responsabilidade pelo que tinham feito, olha o que todos eles fizeram. Mas antes disso, por favor, escreve aqui nos comentários se você já tinha lido Gênesis 3, o que você acha dessa parte da palavra, o que isso traz para a sua vida e qual que é o teu posicionamento e o teu pensamento sobre essa parte tão famosa da nossa Bíblia. Continuando. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Deus já sabia, mas deu oportunidade dele se apresentar. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: olha só, Deus fez uma pergunta para ele, perguntou: tu comeu da árvore que eu falei para tu não comer, Adão? A ordem foi feita diretamente para Adão. E ele perguntou: você comeu? Em vez de Adão se responsabilizar, falar: comi, Senhor, errei, né? Me perdoa, se posicionar. Deus não perguntou o que te fez comer da árvore. Ele perguntou: você comeu? Olha o que Adão disse. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, ele tentou pegar a responsabilidade, tirar dele e colocar não só na mulher dele, mas também em Deus. Porque ele fala para Deus: a mulher que tu me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Ou seja, poxa, você me deu ela para companheira, eu confiei nela, mas Deus nunca falou que era para confiar nela acima de Deus. Isso nunca foi uma ordenança de Deus. A ordenança era não comer da árvore do meio do jardim e que a mulher seria companheira dele, mas nunca que deveria ser acima de Deus na vida dele, para ele passar por cima de uma ordem de Deus e fazer uma coisa contrária ao que Deus falou para ele diretamente. Só que daí Deus foi perguntar à mulher: será que ela se responsabilizou? Vamos ver. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a pergunta para Eva já foi outra. Já foi: por que você fez isso, Eva? E ela também, em vez de se responsabilizar, falar: Senhor, porque eu tive a informação, eu tive a dúvida de que eu ia ter o conhecimento do bem e do mal, de que eu seria mais parecida com você, de que eu seria como um Deus. Então eu tive desejo e comi. Ela também passou a responsabilidade, ou seja, eles não estão impartindo o coração a Deus, eles estão jogando a responsabilidade para outra pessoa. E aí Deus foi perguntar, né? Foi falar à serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás,
e pó comerás todos os dias da tua vida. Ou seja, Deus responsabilizou a serpente. Mas não só isso. Deus responsabilizou a todos. Cada um recebeu a sua parte por esse erro. Porque a serpente plantou lá a dúvida. Mas a mulher poderia... Deus nunca impediu que eles conversassem com ele. Pelo contrário. Todos os dias, na viração do dia, Deus descia ao Éden para conversar com eles. Então, se eles tivessem alguma dúvida, ela podia falar, ela não precisava simplesmente pegar do fruto e comer. Ela podia esperar ali a viração do dia e falar: Senhor, a serpente falou comigo e me falou que eu não vou morrer se eu for lá e comer do fruto daquela árvore. Ela falou que eu vou ser mais parecida contigo. E aí ela ia ter a oportunidade de ter uma visão diferente sobre aquilo que estava acontecendo. Ou seja, ela poderia ter confiado em Deus antes de agir. Isso é um ensinamento grandioso pra gente. Quantas vezes a gente toma uma decisão, por menor que seja, baseado na dúvida, né? Não sabendo se aquela é a decisão mais certa, sem conversar antes com Deus. E aí fica o convite a você conversar com Deus nos seus momentos de dúvida antes de tomar alguma decisão, deixar nas mãos dele para que ele te ajude a tomar essa decisão, porque ele é fiel e ele vai te ajudar. Então vamos ver o resto. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, essa foi a consequência da serpente. Ela ia ser o ser mais odiado da terra. E realmente, até hoje, não é um ser muito agradável de você ver na rua. Tem que ter conhecimento sobre a serpente. Porque se você vê uma e não tiver conhecimento, você vai passar longe para se prevenir, né? E antes de continuar essa reflexão, para a gente chegar ao final de Gênesis 3, eu quero te pedir para falar o que você acha dessa história, mais uma vez. O que Gênesis 3 te traz de sensação, de reflexão? O que passa pela sua cabeça quando você lê Gênesis 3? Também vou te pedir para se inscrever aqui no canal, para a gente toda semana ter vídeos novos sobre reflexões da Bíblia. Continuando. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, aqui veio a consequência da mulher pelo erro dela, e agora do homem. E a Adão disse: porquanto destes ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Aqui a gente vê a misericórdia de Deus, porque Adão e Eva descobriram que eles estavam nus porque eles comeram do fruto do meio da árvore. E Deus não precisava ter responsabilidade nenhuma com isso, né? Porque ele fez a gente perfeito. A gente era perfeito, só precisava obedecer. Estava tudo perfeito lá no Éden. E a gente caiu. A gente pecou. Tivemos esse erro que acabamos de ver. E Deus, em sua misericórdia, o único que não precisava se responsabilizar em tudo isso, ainda fez túnicas para que a gente não se sentisse nu, para tampar a nossa vergonha. Olha isso. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden
para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, no final de tudo, aquela primeira dúvida que a serpente botou na Eva, certamente não morrerás. Era verdade, ela certamente morrerá. Por quê? Para que ela não tomasse também da árvore da vida, que é a árvore que daria a vida eterna, Deus tirou eles do jardim do Éden. Então, isso mostra que eles um dia morreriam, né? Eles não comeriam da árvore da vida e teriam um dia a morte. Então, isso mostra que Deus nunca mentiu para eles. Talvez eles não morreriam imediatamente assim que comessem da árvore, mas que aquela ação resultaria na morte deles. E é exatamente essa reflexão que eu quero trazer hoje. A gente não conhece os planos completos de Deus. Deus sabia disso, que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer da árvore da vida eterna. Então, um dia eles teriam que falecer, que morrer. E a serpente usa dessas jogadas da gente não conseguir ver o plano inteiro para nos colocar dúvida no caminho. Porque se você for prestar atenção, é simplesmente ali um jogo de palavras. Não, você não vai morrer. Mas ela poderia falar assim, você não vai morrer agora, porque um dia você vai. Se você comer dessa árvore, isso para você será como a morte. Não agora, no momento em que você comer essa fruta, esse fruto. Mas isso resultará em morte para você lá na frente. Então, depois de toda essa reflexão sobre Gênesis 3, o convite que eu quero te fazer é confiar na palavra de Deus e dar menos ouvidos às dúvidas que o inimigo tenta colocar na nossa mente. Porque no final de tudo, é só isso que ele pode fazer, nos colocar dúvidas para nos afastar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a mesma hoje, amanhã e sempre. Ela mostra quem Deus é, ela mostra quem a gente é para Deus, ela define nossa identidade e só o que o inimigo pode fazer é tentar nos plantar esse tipo de dúvidas. Se você gostou dessa palavra, por favor, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que essa palavra falou no teu coração e até semana que vem com mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. Espero que você tenha gostado.